Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 193 da nossa jornada, dia 12 de julho, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Josué 16 e 17, Salmos 148, Jeremias 8 e Mateus capítulo 22. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se esse projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Josué capítulo 16. Depois das grandes batalhas, a terra conquistada é distribuída entre as tribos. Josué 16 registra a herança de Efraim, um dos filhos de José. Jacó havia adotado Efraim e Manassés como seus próprios filhos, fazendo com que José recebesse por meio deles uma porção dobrada entre as tribos. Esses detalhes geográficos podem parecer cansativos, mas revelam a fidelidade e a ordem de Deus. Deus não trabalha de maneira desorganizada. Ele conhece limites, territórios, famílias e responsabilidades. O que para nós pode parecer somente uma longa lista de lugares, era para aquelas pessoas a comprovação de que finalmente estavam pisando naquilo que havia sido prometido aos seus antepassados. Em Josué 17, mostra a divisão de Manassés, o outro filho de José, e destaca uma história muito importante que vimos lá com Moisés, a das 5 filhas de Zelofeade. Vocês lembram? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas haviam apresentado a causa a Moisés no deserto, pedindo que o nome do pai não desaparecesse, por ele não ter tido filhos homens, e que elas recebessem a herança. Deus declarou esse pedido justo e estabeleceu uma orientação para casos semelhantes. Elas poderiam ter pensado que a promessa havia sido esquecida na mudança de liderança com a morte de Moisés. Porém, uma palavra dada por Deus não morre quando uma pessoa parte. Elas conheciam o que o Senhor havia falado. Aproximaram-se com respeito, reivindicaram aquilo que lhes havia sido prometido. Josué então lhes concede a herança. Precisamos conhecer a palavra para discernir o que Deus realmente prometeu. Quem não conhece o que o Senhor falou pode abandonar direitos espirituais, aceitar limitações indevidas ou depender apenas da opinião das pessoas. Depois, os descendentes de José procuram Josué, reclamando que haviam recebido pouco território, pois eram numerosos. Josué reconhece isso e manda que abram espaço na região montanhosa, derrubem a floresta e expulsem os cananeus. Quando eles escutam essa resposta, eles mencionam que os carros eram de ferro e eles eram muito fortes também. Josué, porém, responde: "Vocês são um povo numeroso e forte." Ele não alimenta a reclamação, mas chama aquele povo à responsabilidade. Muitas vezes pedimos mais espaço a Deus, mas Ele nos mostra uma floresta que precisa ser cortada, inimigos que precisam ser enfrentados. Nem toda ampliação chega pronta. Algumas exigem esforço, coragem e perseverança. Os carros eram de ferro, os inimigos eram fortes, mas a palavra final não pertencia aos carros, pertencia ao Deus que havia prometido a terra. Partindo agora para Salmos 148. É como um enorme coral em toda a criação. Primeiro, os anjos são convocados a louvar o Senhor. Exércitos celestiais, sol, lua, estrelas e os mais altos céus para declarar a grandeza de Deus. Todos existem porque Ele deu uma ordem. O universo foi criado e estabelecido pela palavra do Senhor. O céu não é divino, as estrelas não são deuses e os astros não governam o destino humano. Todos eles são criaturas que apontam para a glória do Criador. Depois, o chamado vem para as forças da natureza. Montes, árvores, animais, rebanhos, criaturas pequenas e aves para participarem desse louvor. Eles não louvam necessariamente com palavras, mas pela própria existência, beleza, ordem, dependência de Deus.
Toda a criação carrega marcas da sabedoria, do poder e da criatividade daquele que a fez. Então, por fim, o chamado alcança nós, toda a humanidade. Reis, povos, governantes, jovens, idosos e até crianças. Ninguém é grande demais para não precisar adorar, ou pequeno demais para participar. Reis se curvam diante daquele que está acima de todos os reinos. Crianças declaram a sua glória. Idade, posição, força ou autoridade não anulam a nossa condição de criaturas. Fomos convidados a conhecê-lo, fomos convidados a adorá-lo e viver em comunhão com ele. Que a nossa voz se junte ao louvor de toda a criação. Partindo agora para Jeremias, capítulo 8. Aqui Jeremias continua anunciando o juízo que viria sobre Judá por meio da invasão babilônica. Porém, Deus faz uma pergunta extremamente simples. Quando alguém cai, não procura levantar-se? Quando alguém se desvia, não tenta voltar ao caminho? O comportamento natural é reconhecer o erro e retornar. Entretanto, Jerusalém persistia na rebeldia. O problema era recusar-se a voltar. Ninguém perguntava: o que será que eu fiz de errado? Cada um corria para o próprio caminho, como um cavalo avançando para a batalha. Até as aves reconheciam as estações, mas o povo de Deus já não discernia o tempo de se arrepender. A verdadeira sabedoria não está em possuir um texto, um cargo ou uma tradição religiosa, mas em ouvir e obedecer ao Senhor. Eles haviam rejeitado a palavra e ainda assim continuavam se chamando sábios. Além disso, tratavam superficialmente a ferida do povo e esse versículo me chamou a atenção. Diziam paz, paz quando não havia paz. Curavam da ferida superficialmente. Em vez de confrontarem o pecado e chamarem ao arrependimento, ofereciam mensagens confortáveis que não produziam cura. No fim, Jeremias sente a dor do povo e declara: eu tenho o coração partido. Então ele se pergunta: não há bálsamo em Gileade? Será que não há médico? Gileade era conhecida por um bálsamo medicinal. E essa pergunta traz esse contraste, porque a cidade de Gileade havia possibilidade de cura, mas o povo não a recebia, porque rejeitava o diagnóstico e o tratamento de Deus. O Senhor não queria apenas ferir, Ele havia enviado sua palavra para curar. Porém, não existe cura verdadeira onde o pecado é encoberto e o arrependimento é recusado. Não aceite uma paz que apenas silencia a dor sem tratar a raiz. Leve a ferida ao médico dos médicos. Permita que a palavra revele o que está errado e volte ao Senhor enquanto Ele chama e enquanto há tempo. E para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 22. Jesus conta a parábola do banquete de casamento. O rei prepara uma festa para o seu filho, convida pessoas, mas elas desprezam o chamado. Algumas estão ocupadas com seus campos, negócios, outras maltratam e matam os mensageiros. A imagem aponta para Deus, chamando Israel por meio dos profetas e finalmente enviando o seu filho. O banquete estava preparado, mas aqueles que se consideravam naturalmente convidados recusaram o rei. Por isso, o chamado se estende às ruas, chega até nós, reunindo pessoas sem distinção, liberando a entrada de pecadores, marginalizados, gentios. Entretanto, entrar neste lugar não significa poder permanecer de qualquer maneira. A parábola diz que um homem aparece sem veste apropriada para a festa. Não basta estar externamente entre os convidados, é necessário receber verdadeiramente aquilo que o rei oferece, submeter-se à sua vontade. A graça, isso é importante, ela nos recebe como estamos, mas não nos convida a permanecer indiferentes ao rei. Por isso ele diz: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mostra que ouvir o convite não é o mesmo que responder a ele com fé, arrependimento e transformação. Naquele mesmo dia, fariseus e saduceus tentam pegar Jesus em armadilhas. Os fariseus acreditavam na ressurreição, em anjos e espíritos. Os saduceus aceitavam os 5 livros de Moisés como autoridade central e negavam a ressurreição.
os anjos e a vida futura. Mas Jesus se sai bem com cada um deles. Eu gostaria que você lesse o posicionamento de Jesus. Por fim, Jesus passa de interrogado a interrogador. Ele pergunta aos mestres que estavam ali como o Messias poderia ser apenas filho de Davi, se o próprio Davi o chama de Senhor, lá no Salmo 110. O Messias realmente viria da linhagem de Davi, mas seria muito maior do que um descendente comum. Ele é o Senhor, o Filho de Deus. Os líderes conheciam palavras e genealogias, mas não reconheciam diante deles aquele para quem toda a Escritura apontava. Essa é a grande questão do capítulo. É possível estar perto da religião, estudar a lei, discutir doutrina e ainda assim rejeitar o Filho do Rei. A pergunta permanece viva para nós. Diante de Jesus, ficaremos apenas tentando discutir ou nos renderemos a Ele como nosso Senhor? Querido Deus, obrigada pelo dia de hoje, pela Tua leitura, pela Tua palavra. Que o Senhor seja conosco em todo o tempo, a todo momento. Que o Senhor seja amado amado em nossas vidas. Que possamos receber de Ti aquilo que é nosso, é nossa parte, é nossa herança. Deus, eu declaro que nenhum coração aqui esteja triste pela herança dos outros, mas que o Senhor nos faça ver a nossa parte, a nossa herança, e que possamos nos contentar com aquilo que o Senhor tem separado para nós, pois é bom, é perfeito, é agradável. Os teus caminhos são mais altos do que os nossos, seus pensamentos bem maiores do que os nossos, e nós confiamos em Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 194 da nossa leitura.